Olá, meninos do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos começando mais um dia. E aí, estamos no segundo horário, aula de ciências, né? Aliás, desculpa, terceiro horário. Ok. Como assim segundo horário? Terceiro horário, quase chegando aí o recreio. E aí, nós vamos para a nossa primeira aula do dia. A gente tem duas aulas, né? Primeira aula de ciências do dia. E hoje, como vocês estão vendo aí ao fundo, né? No meu fundo, lá atrás, a mata das araucárias, que é o nosso assunto de hoje. Hoje, na verdade, a gente vai ver mata das araucárias e manguezais. Então, tá ali, ó. Vocês estão vendo? É o nosso tema de hoje, ok? Então, por isso, eu coloquei esse fundo virtual aí para a gente ficar bem por dentro do assunto que a gente vai falar. É isso? Então, vamos aos slides que eu produzi sobre essa aula para a gente ver o que temos que falar sobre a mata das araucárias. Bom, então, estamos aí nesse sistema de aulas remotas. Hoje a gente já vai completar a 17ª e a 18ª aula. Portanto, vamos que vamos. Apesar de distantes, não estamos perdendo os conteúdos de ciências, né? Então aí, meninos, na manhã, não tão fria hoje, mas né, nessa manhã de 4 de junho, hoje, terceiro horário, estamos falando, então, dos biomas brasileiros. E já começamos a falar das áreas florestadas, das formações florestadas. Falamos da Mata Atlântica, falamos das matas dos cocais, da Amazônia. E está faltando hoje a gente fechar com a Mata da Araucária e os mangues, ou manguezais, né? Vamos lá. Então, as araucárias, elas constituem um bioma, né, que passa por 4 estados do Brasil, principalmente. Apesar de ter um pouquinho em Minas Gerais, nem considera Minas Gerais como tendo mata das araucárias. Mas, basicamente, se resume nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul de São Paulo. Então, observem aqui na imagem que o estado que ela é mais predominante é o estado do Paraná. Tá vendo aqui, ó? Se vocês são bons de geografia, vocês vão saber que isso aqui é São Paulo, né? Esse aqui é São Paulo, onde a mata da araucária aparece aqui. Paraná está aqui, ó. E olha a quantidade de mata da araucária que tem lá. Santa Catarina, uma faixa pequena, e Rio Grande do Sul, só o norte dele, né? Então, o estado que tem mais predominância das araucárias é o estado do Paraná. Por isso mesmo, essa planta, a araucária, o pinheiro, é chamado de pinheiro do Paraná. É símbolo do estado do Paraná. Bom, o clima lá é temperado. As estações são bem definidas. Faz muito frio no inverno e é muito quente no verão. Tá? Então, é uma mata muito mais fria do que a Amazônia e a Mata Atlântica. A fauna das araucárias é muito parecida com a da Mata Atlântica. E tem algumas espécies que são espécies endêmicas. O que é isso, Cleiton? Espécies endêmicas são aquelas espécies que só existem naquela região. Se forem extintas ali, são extintas no mundo, né? Acaba no mundo. Aqui nós temos alguns animais interessantes que são da mata das araucárias. A gralha azul é o símbolo das araucárias. É uma ave rara, ameaçada de extinção. Bugio, que é um macaco relativamente grande, né? O grimpeirinho, que é um passarinho, né? O gato mourisco, que é um gato selvagem, pequeno, menor, bem menor que a jaguatirica. Cutia, que é parente aí dos ratos, é um roedor, come muito, gosta muito das sementes da araucária. Um esquilo, chamado também de serelepe, jararaca, que são comuns, e aranhas, como a caranguejeira. São alguns animais típicos da mata das araucárias. E plantas. A gente costuma achar que só tem araucária, né, na mata das araucárias, mas não é bem assim. Entre as árvores de araucária podem existir outras espécies de planta, como essa árvore aqui chamada embuia, o sassafrás, a canela, a erva mate, o jacarandá, a gabiroba, pitanga e alguns tipos de bromélias, que são plantas que parecem aquela coroa do abacaxi, né?
orquídeas e cactos. Então, vamos ver aí. Essa aqui é a imbuia, que é uma árvore que se faz que você tira madeira para fazer muita coisa. Essa aqui é a canela. A canela tem, né, os galhos, o caule, de certa forma, com aquele cheiro, né? E se moer vira canela em pó, que é um condimento, né? Usado aí para doces, bolos, enfim, para fazer. Esse aqui é a erva mate, né? Da qual se faz o chá mate, que é muito apreciado, muito tomado no Brasil. O jacarandá, que lembra muito o ipê roxo, né? É uma árvore que as folhas caem e ficam as flores roxas, aí no meio da mata. Esse aqui é a gabiroba, que me lembra a infância. Eu pegava essas gabirobas na roça, no mato, né? Ela é uma frutinha com gosto diferente de tudo. Meio azedinho, doce, um pouquinho levemente azeda. Pitanga, que é muito rica em vitamina C. Né? É um frutinho azedinho, muito gostoso também. As bromélias são muito típicas nos pinheiros, aqui a gente vê justamente numa araucária, as bromélias. Temos as orquídeas, que são plantas que dão flores muito bonitas e perfumadas. E temos os cactos também, que podem crescer, sim, entre as araucárias. Cacto não é só de deserto e caatinga, tá? Pode existir também na mata das araucárias. Bom, a araucária é uma árvore muito resistente ao frio, a temperaturas baixas, porque os pinheiros são muito adaptados a temperaturas baixas. E o órgão reprodutor dessas plantas, que não é um fruto, tá? É como se fosse uma flor delas, que é isso aqui, a pinha, tá? Essa aqui não é a da araucária, essa aqui é uma pinha de um pinheiro comum. A da araucária é mais redonda e maior também. E essas pinhas, quando amadurecem, quando são fertilizadas, polinizadas, né? As escamas delas crescem e viram isso aqui, ó. Isso aqui que é, deixa eu interromper a compartilhação dos slides, só para vocês verem melhor na minha mão. Isso aqui é a semente da araucária, conhecida também como pinhão. E muita gente come, basta cozinhar ela e tirar lá de dentro, que eu tenho uma, ó. A gente descasca, corta, né, a casca dura e tira essa espécie de castanha branca aqui, ó, que cozida tem um sabor muito gostoso. Crua desse jeito aqui não é muito saborosa, não, tá? Então, esse é o pinhão. O pinhão é a semente da araucária, tá? Da pinha da araucária. Então, meninos, voltando aqui para os nossos slides, onde a gente tinha parado, né? São alimentos para muitos animais, olha só. Gralha, cutia, aqueles animais que nós vimos lá, eles se alimentam muito dessas sementes. A semente é muito rica em nutrientes. Aqui está a pinha, né? E desbugalhando aí as sementes, todas aqui soltas. Essa mata, ela hoje representa 2%, aliás, já representou 2% do território do Brasil, né? Mas hoje ela está bem degradada. Algumas pesquisas dos institutos de florestas do estado do Paraná, onde tem mais araucária, como a gente comentou, mostra que menos de 1%, ou seja, 0,8%, ainda mantém a cobertura original da mata. O resto foi tudo devastado. Dá uma olhada, então, aqui nessa figura aqui. Ah, e aí eu quero chamar a atenção que essa figura aqui, ela está com a ordem errada, tá? Só para vocês verem aqui, primeiro é 1800, aqui é 1930, ok? Aqui não é 1970. Repare que ela já começou a ser bem degradada aqui, ó, em 1970. Aqui sim é 1970. Então, aqui em 1930, em 1970, ela já perdeu praticamente mais da metade da cobertura original, tá? Então, os anos foi passando, 1800, 1830, 1930, 1970 e olha o 2020, o nosso ano atual. Ficou assim, com alguns vestígios só, uns pontinhos só. Muito triste, né, pessoal? Mas é a realidade. Bom, a gente falou
na aula passada, antes das férias, da floresta amazônica e da Mata Atlântica. E muita gente acha que por ser florestas, mata, elas são todas iguais. Mas não, elas apresentam muitas diferenças. Vamos ver algumas delas? São dois biomas muito marcantes, né, porque eles têm muita biodiversidade, mas tem muitos animais que só são encontrados na floresta amazônica e outros só na Mata Atlântica. Uma diferença está o seguinte: a Mata Atlântica abrange a região Nordeste, Sudeste e Sul. Já a Amazônia pega as outras duas regiões, Norte e Centro-Oeste. Olha que interessante, então, elas não se encontram, né? A Amazônia lá, isso aqui é a área original, pegando Norte e Centro-Oeste, e aqui as outras regiões, Sul, Sudeste e Nordeste, ficam para a Mata Atlântica, e elas não se encontram. Na Mata Atlântica, as chuvas são mais frequentes do que... São menos frequentes, desculpa, chove menos do que na Amazônia. Na Amazônia, já fui lá, gente, chove todos os dias, é impressionante. As tardezinhas, pode contar, 4 horas começa a chover. Dentro da floresta, então, é nuvens que se formam dentro da floresta, que é muita transpiração das plantas, muita umidade. Mas na Amazônia chove muito mais do que na Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem as estações que chove, né? Os meses do ano que chove mais. Mas não é como na Amazônia, que praticamente o ano inteiro está chovendo. Na Amazônia, as temperaturas médias são superiores à da Mata Atlântica. Então, a Amazônia é mais quente do que a Mata Atlântica. Geralmente, na Amazônia, a temperatura média é 27,5 graus. Já na Mata Atlântica, um pouco mais baixa a temperatura, 23 graus. De maneira geral, as árvores da Mata Atlântica são mais finas e apresentam raízes mais profundas do que as árvores da Amazônia. Lembra que na Amazônia a gente comentou que o solo não é bom, que o solo não é fértil, né? As raízes não conseguem ir muito fundo. Então, olha como que são as árvores da Mata Atlântica. São de troncos finos, a gente observa aqui, ó, bem finos, né? E dá uma observada nas da Amazônia. Olha a grossura desse tronco aqui, onde tem um menino subindo, a raiz, né? Aqui, uma raiz em forma de tábua, que a gente chama de raiz tabular. E dá para perceber que realmente os troncos das florestas da Amazônia são bastante mais grossos, são mais grossos do que a da Mata Atlântica. E aí tem um problema, né? São mais usados também para a indústria da madeira. Por isso, tanto desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Vamos lá. Aí esse livro aqui da página 92, ele traz um texto muito interessante, porém triste, que fala que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, apontou que se a agricultura mundial continuar se expandindo, continuar crescendo e dominando as florestas, por quê? Para criar o campo de plantar, né? Plantar as hortas, os campos de qualquer cultura que seja, alface, feijão, arroz, você precisa tirar as árvores, então desmatamento, né? Se continuar avançando assim, uma área quase do tamanho do Brasil, e o Brasil é o 5º maior país do mundo, então ele é um país considerado gigante, de biomas nativos, principalmente florestas da América Latina, da Ásia e da África, correm um grande risco de desaparecer até 2050. Então, uma área do tamanho do Brasil em florestas mundiais pode sumir até 2050 se a agricultura continuar crescendo. Qual que é a solução para isso? A gente usar o desenvolvimento sustentável, né? Isso seria a forma de produzir, continuar plantando, porém preservando o meio ambiente, já que o desenvolvimento sustentável é aquele que se preocupa em deixar recursos para gerações futuras. Correto, meninos? Então, é importante demais a gente se preocupar com isso.
Agora a gente vai voltar para os mangues. A gente volta a falar de outro bioma. Eu mudei aqui meu cenário, como vocês viram, e agora a gente vai para os manguezais. Vamos lá? Falar deles. Então, acompanhe comigo, vou compartilhar aqui meus slides de novo. A gente parou, né? E aí, ó, eu estou aqui no mangue, água, a gente vai entender o que é o mangue, que tipo de água que é essa, as raízes das plantas dos mangues lá atrás, né? Então, bora lá entender os manguezais. Seguindo aí, meninos. Manguezais são áreas encontradas pelo mundo, né? Onde ficam as regiões onde os rios se encontram com o mar. E aí a água não fica tão salgada quanto a do mar, mas também não fica tão doce como a de um rio. A gente fala que essas águas são consideradas salobras, né? Então, a água salobra é uma água salgada, mas não tanto quanto a água marinha. E não tão doce quanto a água de um rio. Onde ocorrem os mangues no Brasil? Em boa parte do litoral brasileiro, ó, começando aqui no estado de São Paulo, subindo até o Amapá, né? Então, aqui tudo a gente tem, né, beirando aí o Oceano Atlântico, os manguezais. Aqui vai lembrar, ó, esse verde aqui, onde fica a ilha do Pará, né? Ao redor de toda aquela ilha que o Pará tem, a ilha de Marajó, maior ilha do Brasil, fica mangue. Cerca de 15% dos manguezais que estão presentes no mundo estão aqui no Brasil. Então, o Brasil tem uma grande área de mangues do mundo. Por causa dessa extensão territorial dos manguezais brasileiros, a temperatura desse bioma pode variar muito. Em o mesmo dia, chega a 38 graus na região Nordeste e 10 na região Sul. Né? Obviamente que o sul do Brasil é muito mais frio do que o Nordeste. Então, a gente não pode falar que o mangue tem uma temperatura certa. Vai depender da localização dele. Os manguezais apresentam algumas condições inapropriadas para muitas espécies. O tipo de água, não é toda espécie que se adapta a essa água. Né? O tipo de solo, que é lamacento, então um animal grande afundaria no mangue. Né? Tem também uma elevada concentração de sal no solo e proveniente das águas marinhas, e em algumas regiões temperaturas são muito altas, como lá no Nordeste a gente fala que a temperatura chega a 38 graus. Então não é qualquer animal que vai se adaptar à vida no mangue. No entanto, os manguezais são verdadeiros berçários, pois são lugares onde ocorre desova de peixes, camarões, siris e caranguejos. Então, muitos animais vão para lá porque é um lugar mais sossegado, tem menos predador que mata, né? E aí eles colocam seus ovos lá e se torna ali um berçário para animais que nascem naquelas regiões. Os animais mais característicos dos mangues são os caranguejos e também alguns tipos de aves. Aí um caranguejo, o guaiamu, do qual se faz muito caldos. E por falar em caranguejo, queridos, olha só, eu trouxe aqui do meu mangue, do meu quarto, um caranguejo. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Aqui. Olá, caranguejinho. Deixa eu ver se vai dar para ver ele. Não sei se está dando para vocês verem. Lá no meu laboratório. Deu para ver aí? Meu cenário virtual está me atrapalhando com ele, né? Está parecendo ele todo azul. Tem outro aqui. Uma caixa de caranguejos. Não está vivo não, tá, gente? Está morto. Ó. São os caranguejos. Animais típicos do mangue. Tá bom? Só para a gente ver aí. Muito apreciado, muito gostoso de comer também. Vamos continuar então nossos slides. Onde estamos? Onde paramos? Eu sei que a gente está no mangue. Ah, tá. A gente falou do caranguejo, uma ave muito típica também nos mangues, essa ave bonita, vermelha, parente das garças, que é como se fosse uma garça vermelha, chamada guará. Tá? Guará é vermelho, a cor vermelha, né? Por isso que lobo-guará é um lobo vermelho.
de pelagem vermelha. Não tem nada a ver com guaraná. Meninos, a vegetação do mangue, as árvores têm a média de altura de 3 a 6 metros, mas algumas plantas podem chegar a 12 metros de altura. Então, tem altas e plantas médias. As espécies predominantes são mangue vermelho, mangue branco e o mangue preto. É praticamente a diferença da cor do tronco. As árvores do mangue chama mangue mesmo. Algumas características permitem a essas espécies viver, se fixar no ambiente para não afundar no solo, né? Então, elas têm raízes que formam tipo uma escora, como se fosse uma bengala, aquelas raízes que vocês estão vendo lá no meu cenário, né? Como se fosse apoios. Essas raízes ficam tipo assim uma cabeleira se espalhando. Aqui, ó, mostrando as raízes. E como o solo é muito lamacento, as raízes ficam difíceis para elas respirarem debaixo da terra. Lembrando que o solo precisa ser areado para a planta poder respirar. Mas como tem lama, água, poderia afogar essas raízes e a planta morrer. Então as raízes crescem para cima, como se fossem pontas de dedos. Olha aqui nessa foto aqui mostrando as raízes crescendo para cima. Dessa forma, crescendo para cima, elas conseguem captar oxigênio e respirar. E assim a raiz não morre afogada. Interessante isso, né? Nos últimos 50 anos, no entanto, os manguezais têm sofrido rápida degradação devido principalmente à ocupação humana desordenada e a utilização dessas regiões como aterros. Em muitas cidades litorâneas, nas quais existem manguezais, são comuns moradias humildes, pessoas classe baixa, né, que vão morar ali naquela região, que sustenta as casas delas em estacas, chamadas palafitas, em bairros conhecidos como alagados. Essa situação é bastante precária e muitas vezes poderia ser evitada caso não houvesse no país a carência de políticas públicas de habitação. Se tivesse moradia para todo mundo, né? Aí o povo não precisava ir morar no mangue. Essas comunidades retiram parte do seu sustento em atividades como comércio de lenha e caranguejos. Então, muitos catadores de caranguejo que saem vendendo nas praias, né, para bar e tal, restaurantes. Os aterros, por suas vezes, causam a diminuição das populações de seres vivos, principalmente peixes e camarões, que passam a vida inicial do seu desenvolvimento no manguezal. Então, já que ele é aterrado, coloca terra na lama, né, para torná-la solo, para deixar de ser lama e virar terra, né? Isso acaba tirando o berço de animais que usavam os mangues para criar seus filhotes. Peixes, camarões, etc. Consequentemente, há diminuição da produtividade da pesca desses animais, causando desequilíbrio ambiental e econômico. Perde os camarões, perde os siris, os caranguejos, e aí não tem mais onde tirar o sustento, né? Então gera desequilíbrio ambiental e econômico. Outro fator mais recente para a degradação dos manguezais são as fazendas de criação de camarões, pois elas destroem áreas de abrigo de marisco, de peixes e de outros organismos marinhos. Sim, fazem fazendas, são viveiros de camarões debaixo da água, vou mostrar uma foto para vocês verem como que funciona, e ali isso acaba destruindo lugares onde peixes e outros animais viviam antes, né? Além disso, essas fazendas ocupam áreas que são o meio de sobrevivência do pessoal que usa para pescar. Então, já que transforma ali numa fazenda, cerca, coloca uma cerca ali, não tem como pescar mais ali. Vou mostrar para vocês o que são essas fazendas. Aqui são as casas de palafitas, né? Que seriam essas pilastras aqui de madeira para sustentar a casa, né? Caso a água do mar venha até aqui, ó, não molhe a casa. Então, são moradias simples de pessoas muito carentes que constroem essas casas de madeiras no mangue. Olha aqui agora, ó. Era assim, né? Então, você tem o mangue, as árvores, a lama aqui, e de repente virou uma fazenda. Olha a fazenda, é como se fosse uma represa. Tirou toda a vegetação, toda a lama e, obviamente, destruiu aquele ambiente praticamente. A extração da lenha também
aqui, ó, aterrou, né? Colocou terra no mangue, ele virou praticamente um solo, deixou de ser lamacento e virou um solo. E qual que é a importância dos mangues? Aqui no Brasil a gente não tem muitos tsunamis, mas em alguns países as ondas podem invadir casas, né? E as árvores dos mangues funcionam como barreira para isso, ó. Então, se você tirar, olha o que vai acontecer, as ondas vão chegar nas casas, nos hotéis, né? Então é muito importante manter essa área aqui como se fosse uma barreira, como a mata ciliar que a gente falou na floresta amazônica, né? Na Mata Atlântica, para impedir que isso chegue às praias, que essa água chegue nas praias. Já próximo do fim, a gente vai ver um texto aí, fala rapidinho, um pequeno texto aí, que fala rapidinho sobre essa importância dos mangues. Nos manguezais, os sedimentos trazidos pelos rios e pelo oceano criam pequenos flocos de madeira orgânica que se depositam no fundo do mangue, formando a lama. Como esses sedimentos são ricos em matéria orgânica, a região é protegida da ação das ondas do mar dos manguezais. Os manguezais acabam sendo locais propícios para a alimentação e desova de vários organismos aquáticos, né? Então, essa lama acaba que diminui as ondas no mar, né? Então, os mangues geralmente parecem lagos e lagoas, a água fica mais parada, bem mais tranquila. Por isso que muitos animais preferem criar seus filhotes lá, desovar, colocar seus ovos lá, já que não tem essas correntezas, essas ondas fortes. Aí, por exemplo, a gente vê, ó, no fundo da raiz de várias árvores do mangue, alguns peixes que são nascidos aí nos manguezais, até ficarem adultos e ir para o mar. E o que a gente viu, então, nesse capítulo? Vamos recapitular aí o capítulo 6. A gente viu a localização das principais características da floresta amazônica, Mata dos Cocais, Mata Atlântica e hoje fechamos com a Mata das Araucárias e os manguezais. Correto? Correto. Situação atual de parte dos biomas florestados brasileiros em relação ao estado original. Lembra que a gente viu os mapas? Como era e como está nos dias de hoje. Então, a gente viu de cada bioma, né, o estado. Lembrando que a Mata Atlântica foi o que mais sofreu degradação. E o Pantanal foi um dos menos, né? Desmatamento, conceito, causas e consequências, os aspectos socioambientais envolvendo os biomas estudados, o extrativismo e suas implicações socioambientais, a importância dos manguezais e os impactos verificados após a intensas explorações de recursos. Então, fechamos aí esse capítulo 6, depois de ver tudo isso. E agora, na próxima aula, depois do recreio, preparem livros, preparem caderninhos, que nós vamos fazer as páginas 95, 96 e 97. Isso mesmo. E o que nós não terminarmos na aula vai ficar como dever de casa. Nós vamos fazer junto, a gente vai ler, vai discutir junto, pode pegar o livro virtual, pode pegar o livro físico, né, o livro mesmo de vocês, mas vai ser uma boa atividade juntos, a gente usando lá o Hangout, discutindo cada questão. Beleza, galera? Então, vou eu ficar aqui, pegar uma praia, só que não, né? Vou ali capturar uns caranguejinhos no mangue, só que não. Mas eu vou ficar aqui e vou para o recreio, vocês também. E daqui a pouquinho nós estamos de volta de novo para fazer atividades previstas. A gente aprendeu sobre as áreas florestadas do Brasil. Tá bom? Então, até breve. Tchau.